De acordo com o que definimos até então anteriormente, né, por uma parábola desse tipo, nós temos a equação equivalente a essa equação do tipo x ao quadrado que é igual a 2py. Vejamos que para esta parábola nós temos que os valores de x, se eu pego um x negativo, tocou na parábola, a correspondência é um y positivo. E se eu pego um x positivo, a correspondência quando toca na parábola é também o y positivo. Então, esse caso aqui, ó, x1 é negativo e nesse caso aqui o x2 é positivo, né? Porque está à esquerda, porque está à direita da origem do sistema. Em ambos os casos, o y correspondente a esse x1 e a esse x2, eles foram y positivos, ó, y1 e y2. Por quê? Porque estão acima, estão na parte positiva de y. E a parábola aqui, em todos os lugares, os y dela sempre vai ser positivo, independente dos valores de x. Então, nesse caso, o y é sempre positivo. Então, a gente demarca que parábola que tem esse tipo de concavidade, ou esse formato, o y dela sempre é maior ou igual a zero, salvo o ponto vértice aqui que está no y igual a zero. Então, qualquer número negativo ou positivo, isso falando dessa equação aqui, ó, elevou ao quadrado, se for um número negativo, por exemplo, esse x aqui, 1, é um número negativo. Quando eleva ao quadrado, ele vira positivo. Então, esse lado aqui sempre vai dar um resultado positivo. Já o lado de cá, o 2 é positivo, né? Então, eu vou só colocar os sinais aqui. Ó. O 2 é positivo. O y também é positivo. Quer dizer, esse P, se ele for negativo, o lado de cá vai dar positivo e o lado de cá vai dar negativo, que é uma inconsistência, porque a igualdade diz que o lado direito é igual ao lado esquerdo. Logo, esse P aqui nesse caso, que é o parâmetro, ele tem que ser um número positivo, porque mais vezes mais vezes mais dá mais. Então, concavidade voltada para cima significa que todos os y aqui, quando o vértice está na origem do sistema, são negativos, e o parâmetro também é um número negativo, positivo, e o parâmetro também é um número positivo, ou seja, maior que zero. Ou seja, concavidade voltada para cima, isso indica que o parâmetro, o pezinho da equação da parábola, ele vai ser um número positivo. Automaticamente, né, e levando, né, isso em relação, nós temos um exemplo aqui, ó, uma parábola. Nós vamos colocar a equação dela aqui, vou esboçar. Esboço o gráfico. A parábola é essa, x ao quadrado que é igual a 4y. Tranquilos, né? X ao quadrado igual a 4y. Se a gente observar a equação genérica desta parábola, é a equação desse tipo aqui, ó, x ao quadrado que é igual a 2py. Então, isso aqui já nos deixa bem visível que esse 2p é igual a 4. 2p, então, é igual a 4. Então, o p, lembrando que p é a distância, né? O valor absoluto da distância entre, ou é a distância entre, o valor absoluto de P é a distância entre o ponto fixo e a reta fixa. Então, P é igual a 4 dividido por 2, o P é igual a 2. Quer dizer, a distância entre o foco e a diretriz é 2. Isso significa que nós temos uma representação gráfica. Aí eu pergunto para vocês, o P é positivo ou negativo? Positivo, né? Concavidade voltada para cima, vértice na origem do sistema, porque a equação nesse formato é a equação cujo vértice está na origem do sistema. Concavidade voltada para cima, é só um esboço. Aí, eu sei que a distância do foco até a diretriz
é 2 unidades positiva. O vértice divide essa distância em 2 partes iguais, então eu sei que do vértice até o foco é 1 unidade. Então eu sei onde está, qual que é a coordenada do foco, porque daqui aqui é 1, então o foco é 0 para x, 1 para y. E a diretriz, onde ela passa? Bom, eu sei que a distância do vértice até a diretriz também é a metade aqui do valor do parâmetro. Então, a diretriz passa aqui no menos 1, né? E qual que é a equação da diretriz? Então, eu já tenho aqui um foco que possui coordenada 0, 1, 0 para x, 1 para y. Eu tenho uma diretriz que possui equação. Corta quem, qual eixo e onde? Corta o eixo y. E onde? Onde corta esse eixo y? Corta o eixo y, onde? No ponto menos 1. Então, essa é a equação da diretriz. Esse é o ponto foco. Esse é o ponto vértice. E o eixo da parábola? Muito bem, né? A gente colocou que o eixo é um dos elementos. E nesse caso, o eixo da parábola ele coincide com o eixo y. Ele está exatamente aqui, ó. Esse é o eixo. Como o eixo é uma reta, ele tem equação também, né? E aí, qual que é a equação? Mesmo princípio, eu preciso saber, corta quem e em que lugar. Se você observar, o eixo x, ele corta quem? Ele corta o eixo y, ele corta quem? Aqui ele está cortando o eixo x. Aonde? O onde? Exatamente no zero de x, né? X igual a zero é a equação do eixo. Então, aqui estão todos o esboço gráfico, os elementos aí dessa parábola. Bom, nesse caso, nós temos o seguinte. A concavidade, né, vértice na origem do sistema, só que a concavidade voltada para baixo. Como a concavidade ainda está, né, voltada para o eixo y, nós temos que a equação que rege os pontos da parábola ainda continua sendo essa. 2πy. No entanto, nós temos uma objeção, né? Temos uma diferença daquele exemplo ou daquele caso para esse caso. Esse exemplo, ó, se a gente pegar aqui um valor de x negativo, x1 aqui, ó, tocou na parábola, refletiu no valor de y1. E esse valor de y1, x1 negativo, porque está à esquerda, o y1 também dá negativo. Se eu pegar um y2 aqui, ó, um x2, toca na parábola, reflete aqui no y2, e esse y2 também é negativo, apesar do x2 ser um número positivo. Então, aqui continua a mesma coisa, né? Quando eu pego um número, tanto faz, positivo ou negativo, eleva ao quadrado, aqui sempre vai dar um número positivo. O 2 é positivo, o y aqui sempre é negativo. E aí, para esse lado esquerdo ser um número positivo, automaticamente esse P aqui, ó, ele tem que ser um negativo também. Porque senão, se aqui fosse positivo, ó, mais vezes menos daria menos. Então, daria uma consistência aqui na igualdade. O que tem que acontecer? Nesse caso, o parâmetro tem que ser negativo para menos vezes menos, mais vezes mais. Então, aqui o y sempre vai dar um número menor ou igual a zero, né? Quer dizer, negativo ou o zero. No caso do vértice é o zero. E o parâmetro, o valor do parâmetro, o valor de P, né? Ele sempre vai ser um número negativo. Então, as duas distinções. Concavidade voltada para cima, parâmetro positivo. Concavidade voltada para baixo, parâmetro negativo. Um exemplo, né? A gente pode verificar alguma coisa assim, ó, x ao quadrado mais 6y, que é igual a zero.
Temos uma equação aqui, né? E aí, primeiro, é uma equação de uma parábola, né? Primeiro eu tenho que colocar ela no formato, ou seja, o formato genérico que a gente já conhece, que é esse formato aqui. Eu vou isolar o x ao quadrado. X ao quadrado igual menos 6y. Tá aí, menos 6y. Então, qual que é o formato genérico que nós apresentamos no início, né? É x ao quadrado igual 2py. O que nós temos? Nós temos que esse menos 6 aqui, então, é o 2p. Logo, se o 2p é igual a menos 6, significa que o p é igual a menos 6 dividido por 2, significa que o p é igual a menos 3. E o que isso implica na representação gráfica? Bom, primeiro, um esboço aqui, né? O nosso esboço, nós sabemos que toda equação escrita nesse formato, o vértice está localizado na origem do sistema. Nós sabemos que a concavidade P negativo, concavidade voltada para baixo. Sabemos que a metade disso aqui vai ser a distância, né, a metade do valor absoluto aqui desse parâmetro é a distância do vértice até o foco e do vértice até a diretriz. Logo, 3, a metade de 3 é 1,5, né? Ou 3 sobre 2. Então, daqui até o foco, mede 3 dividido por 2. Qual que é a coordenada do foco? A coordenada do foco é 0 para x. Vou colocar aqui embaixo, tá? Qual que é a coordenada do foco? É 0 para x e menos 3 sobre 2 para y. E a diretriz, aonde está? A diretriz está na parte de cima, então. Ela passa exatamente nesse ponto aqui, que é o 3 sobre 2 positivo. Então, a gente resume. Foco, coordenada 0 e menos 3 sobre 2, que é o 1,5 ou 3 dividido por 2. A diretriz, quem é? A diretriz é uma reta. Qual que é a equação dessa reta? Mesma coisa, corta quem e onde corta, né? Corta quem? Corta y. Onde corta y? No ponto 3 sobre 2. Que mais? O vértice. Coordenada do vértice está na origem, é 0 e 0. Quem mais? O eixo. O eixo está exatamente coincidindo também, né? Continua sendo, corta quem? Corta x, né? Está cortando x aqui aonde? No 0. E aí estão os elementos da parábola.